Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 16, os 4 primeiros versos. Amém? A palavra diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e a deu-a, mulher, a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Até aí, até esse verso. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus fale ao nosso coração. Nessa noite eu quero falar um pouquinho, tanto para pais quanto para filhos. De alguma forma todos nós somos filhos. Nem todos são pais, mas todos são filhos. De modo que a palavra de hoje à noite, que é sobre a questão da prática da espera, vale para todos nós de uma forma especial. Feche seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela oportunidade de nos encontrarmos nesta casa, nesse lugar, de te adorarmos por meio dos louvores, dos cânticos. E agora nesse momento nós queremos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, que é poderosa para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, fale aos corações que estão nesse momento ouvindo a tua voz. Que ninguém, ó Deus querido, que esteja nesse momento no culto presencial ou assistindo de uma forma especial esse culto, que o Senhor nesta hora fale ao coração dessa pessoa em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A prática da espera é o tema que a gente gostaria de alavancar nessa noite. E como eu disse a princípio, é um tema que atinge pais e atinge filhos, né? Não é uma tarefa fácil essa prática da espera. Isso porque nós, os seres humanos, não somos muito acostumados. A nossa natureza humana não tem muita facilidade para essa prática. Esperar não é um negócio muito fácil para nós, pobres, miseráveis mortais, né? Hoje ainda, eu estava no supermercado pela manhã, e uma senhora na minha frente passando no caixa, e eu logo atrás dela, e eu percebi que eram poucos os itens que aquela senhora tinha comprado, mas ela estava muito lenta no processo de pegar e colocar no saquinho e tal. E geralmente, as pessoas que trabalham nos caixas, às vezes elas ajudam, né? Para acelerar o processo. Mas a caixa, naquele momento, não ajudava a senhora. E eu fiquei de cá, querendo ajudar, mas intimidado, pensando assim: se a gente ajuda, nesse tempo de pandemia, a pessoa pode pensar que a gente está sendo intrometido, que ainda vai contaminar a pessoa ainda, né? Então eu fiquei de cá, mas fiquei assim, pensando, gente, como eu fiquei de cá e fiquei assim, com o pé, ó, desse jeito assim. Meu pé estava escondido, meu pé estava disfarçando a minha impaciência, a minha intolerância da demora. Mas, como um bom cidadão, educado e ainda por cima pastor, tem que esperar, né? E a mulher ainda era idosa. A minha expectativa é que a caixa ajudasse a mulher que estava trabalhando no caixa, mas ela não ajudou. Mas eu não podia ajudar com medo de ser intrometido. E eu fiquei ali aguardando, e eu comecei a processar na minha cabeça que eu estava preparando durante a semana exatamente uma palavra para falar no culto de hoje à noite sobre a prática da espera. E eu comecei a pensar como nós somos impacientes, e a impaciência às vezes gera intolerância. E daí, depois de um bom tempo, aquela senhora terminou de guardar suas coisas, colocou dentro de um carrinho de feira e ela saiu. Aí a mulher começou a me atender.
A hora que a mulher começou a me atender, passar os meus produtos, chegou um outro senhor atrás de mim. E daí, agora é a minha vez, né? É a minha vez. Eram poucos os itens que eu tinha comprado. Passaram todos eles e eu comecei rapidamente. Rapidamente em sacar, tipo assim, a hora que foi a hora de passar o cartão, eu praticamente já terminei tudo. Já na expectativa de não ser demorado para o camarada que estava atrás de mim. Mas antes de eu terminar os 2 últimos itens que faltava, o senhor que estava atrás de mim disse: o senhor me permite te ajudar? A gente não está podendo muito ajudar ultimamente não, mas eu vou ajudar o senhor para o processo andar mais rápido aqui. E ele já entrou e começou a ensacar minhas coisas, 2 coisas que faltavam. E eu pensei, e eu que estava impaciente com a senhora, hein? Olha outro atrás de mim que está pior do que eu ainda. A prática da espera não é um negócio muito normal no coração da gente, desses pobres miseráveis mortais que somos nós. Na história que lemos hoje, o pedacinho da história, a história de Agar, a história de Sara, a história de Abraão, a história desses 3 personagens aí, nós temos um problema, e grande problema, que foi arranjado exatamente por causa da impaciência, por não esperar as promessas de Deus, por não esperar a resposta de Deus, por não esperar a direção de Deus, por não esperar o cumprimento das promessas de Deus. E eles arrumaram um grande problema. Estava esperando demais. Deus estava demorando demais no coração de Sara, no coração de Abraão, a cumprir uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, que lhe daria um filho. E a Sara então decide intervir e ajudar Deus nessa tarefa. Prática da espera é a arte de aguardar tranquilamente a hora de Deus, sem deixar de fazer o que é da nossa competência e sem fazer o que é da competência de Deus, deixando de lado o que? Toda impaciência e todo esmorecimento. Se alguém puder só colocar ali mais uma nitidez um pouquinho ali, dá para melhorar a nitidez ali. Então, deixando de lado toda impaciência e todo esmorecimento. Talvez essas últimas expressões já começam a mostrar para a gente um pouquinho do problema que a gente vivencia em relação a essa questão da prática da espera, a dificuldade que nós temos. E alguém disse, né, aí que são 9 meses para que o bebê se forme no ventre materno, alguns meses até dar os primeiros passos, vários meses até as primeiras palavras serem pronunciadas. Ou seja, todas as coisas têm o seu tempo, e esse tempo não pode ser atropelado. Eu já ouvi 2 historinhas sobre essa ideia de tentar atropelar o tempo. Uma delas foi de um camarada que viu um Joãozinho de barro construindo a sua casinha lá no fundo do quintal da casa dele, e ele achou que estava demorando demais, porque aquele pássaro ia lá num lamaçal, buscava uns raminhos sujos, molhados, junto com barrinho, e trazia e colocava, e o dia foi passando, e os dias foram passando, e a casinha não terminava, e ele perdeu a paciência, e ele subiu numa escada, e pegou um pouco de barro, e começou, e terminou a casinha de João de Barro para o João de Barro. E o que aconteceu é que o João de Barro não quis morar na casinha, abandonou, e ele sentiu que o João de Barro foi muito ingrato. Mas eu ajudei ele a terminar mais rápido a casinha. A primeira chuva que deu, a casinha foi por água abaixo. Aí o homem entendeu que o João de Barro tem o tempo certo, tem a forma correta de construir a casinha, para que a casinha possa ter durabilidade, para aguentar as tempestades. A casinha não aguentou a tempestade, a primeira tempestade. Aí ele entendeu por que o João de Barro não quis morar naquela casinha. Tudo tem seu tempo. O outro viu uma lagarta se esperneando já dentro de um casulo, se transformando em borboleta. E ela estava quase começando a sair de dentro do casulo e mexendo e tal. E ele disse, tadinha,
está custando demais. Eu vou ajudá-la. Pegou um pauzinho e com muito jeitinho foi puxando e tirando aquela borboletazinha de dentro daquele casulo. Mas quando ele tirou ela lá de dentro, ela não conseguia voar. E pouco tempo depois ela morreu. Ela não tinha forças nas asas. Aquele processo que é demorado de ficar se esforçando dentro do casulo, até conseguir sair do casulo, traz fortalecimento para as asas. A borboleta saiu de dentro do casulo, mas não conseguia voar. Não conseguiu ser borboleta. Porque alguém interviu no processo por impaciência, por intolerância, por falta de esperar. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente interfere no processo? Se a gente olhar para a história bíblica, nós vamos perceber que Jesus, por exemplo, esperou 30 anos antes de iniciar o seu ministério. Alguém diria assim, nossa, mas com 18 anos ele podia estar pregando e fazendo milagres, e fazendo e acontecendo, porque até os 30 tinha um propósito. Talvez um propósito até sociológico. A maioridade e a respeitabilidade na cultura judaica só era alcançada a partir dos 30 anos. Antes disso, ninguém quase que dava moral para alguém. Jesus espera o tempo certo. Jejua 40 dias antes de começar. Não poderia chegar e começar. Ele passa por um processo de 40 dias de jejum. Espera 3 dias para ressuscitar dentre os mortos. Por que não ressuscitou de imediato? Esperou 40 dias para subir aos céus. Apareceu para mais de 500 testemunhas aqui, nesse período. Havia um propósito, e esse propósito exigia tempo. Tudo que a gente vai fazer exige um tempo para que as coisas saiam do jeito de Deus, da forma correta. Tem tempo. Porque é tão difícil esperar. Os irmãos já devem ter uma dicasinha depois de tudo que eu falei. Primeiro, por causa da impaciência que faz parte da natureza pecaminosa, humana. Nós somos impacientes por natureza. Somos ansiosos, a ansiedade faz com que a gente tenha dificuldades com a espera. Ansiedade, aliás, tem sido descrito aí como um dos males desse século, dessa era. E mais agravado ainda nesse tempo de pandemia, em que a normalidade da vida saiu de debaixo dos pés da gente. Aquilo que era comum, que era natural, que era normal, nós não estamos vivendo dessa forma mais. E toda mudança traz consigo algum tipo de insegurança. E a gente gosta que essa fase de insegurança, a gente quer que ela passe rápido. Muita gente tem questionado, quando é que vai terminar essa pandemia? Será que o mês que vem termina? E de vez em quando a gente ouve, eu particularmente, eu sou otimista ao exagero. Às vezes eu tenho problemas por causa disso. Porque eu sempre olho para as coisas de forma extremamente otimista. Já é um pouco de problema o que eu tenho. Então alguém diz, vai morrer. Não, calma lá, não vai morrer não, fique tranquilo. De repente até morre. Mas eu fico até o último momento dizendo, não vai morrer. Quase que uma espécie de fuga da realidade, de não querer aceitar a tragédia, o negativo. Então eu fico sempre no positivo, no positivo. E aí, alguém perguntando isso recentemente, uma pessoa deu resposta dizendo, olha, tem especialistas dizendo que, na verdade, acabar não vai acabar, talvez é nunca. Porque esse vírus, ele pode mudar e vir uma outra praga semelhante a ele, talvez até pior. E alguns têm dito, será que o final do ano tudo já vai estar voltando ao normal? Alguns estão otimistas, querendo que seja assim. Eu quero que seja assim. E estou acreditando que vai ser 100% normal, não, mas que vai estar bem melhor do que hoje, eu acredito. E eu continuo descrevendo e dizendo isso. E acreditando. Eu serei contrariado caso aconteça diferente. Mas a questão é, por que é que as pessoas querem que passe logo? Porque é difícil esperar.
Essa fase ruim que se está vivendo, ninguém quer esperar, ainda mais quando a espera não tem tempo determinado, quando ninguém tem uma resposta de quando é que acaba. Nós temos pressa, que é um outro problema. A gente tem pressa, tanta pressa que a gente quer ajudar o outro logo a colocar os trem dele lá dentro do saquinho, para poder colocar dentro do carrinho, para ele ir embora, para chegar a nossa vez. Limitações humanas. Nós somos frágeis, limitados. A gente não conhece o dia de amanhã, nem sabe se vai viver amanhã, nem sabe se chega ao final do ano. E em função dessas limitações humanas, há uma tendência do ser humano de querer viver tudo de bom e de melhor aqui, hoje e agora. E não deixar para amanhã, porque amanhã pode não existir. Pode existir para o outro, mas pode não existir para mim. Então, vamos rápido, vamos rápido. A nossa grande dificuldade, cultura imediatista, a cultura que nós vivemos é a cultura do fast food. E se demorar muito, a gente apela. Pede lá por telefone, e eles dizem assim, 40 minutos, mas aí se não chegar em 40 minutos, a gente já liga de novo, até antes de completar 40, escuta, eu pedi um negócio aí, e às vezes tem gente na mente ainda, eu pedi um negócio aí, já tem, quanto tempo tem que o senhor pediu? Não, já deu até 1 hora já, mas até agora. Nós vivemos numa cultura imediatista, curiosidade, vontade de ver o que tem depois, o que vai acontecer logo, sabe? Esse desespero de saber logo, eu quero saber. Por causa disso é tão difícil a espera. É muito difícil a espera. Hoje eu já estava perguntando às grávidas aqui, já sabe o que é o bebê, qual é o sexo, se é masculino, se é feminino? A gente tem curiosidade. E a gente custa esperar, né? Custa esperar. A gente recebe o resultado de um exame e poderia deixar para abrir lá em casa ou na frente do médico. Abre no caminho, abre antes de sair de dentro do consultório. Antes do laboratório, já abre logo, deixa eu ver. Vai que tem um negócio diferente aqui, eu pelo menos já vou me preparando. Algumas coisas que a gente precisa aprender a esperar. A gente precisa aprender a esperar o fim da tempestade. Quais são as suas tempestades? Há uma tempestade geral que todos nós estamos vivendo, que é essa tempestade do coronavírus, né? Atos 27, tem uma história do apóstolo Paulo indo para Roma como prisioneiro num navio, e eles sofrem uma espécie de um naufrágio, uma tempestade muito forte, e eles vão aliviando o navio, jogando tudo fora, mas de repente eles percebem que não tem muito mais jeito, e com medo de que os prisioneiros possam fugir, alguém decide que vai matar todos os prisioneiros, e entre eles está Paulo. Só que tem uma pessoa no navio que já está simpatizante do apóstolo Paulo, que está ouvindo as pregações de Paulo e está gostando de Paulo, e ele intervém e diz, não faça isso não. Não vamos matar todo mundo não. E Paulo diz que ele recebeu de Deus uma visão naquela noite, que ninguém deve sair daquele navio, senão ia morrer todo mundo, que deveriam todos esperar. E eles esperam, e aquela tempestade passa, e eles conseguem atracar, conseguem chegar numa ilha. É difícil, às vezes, esperar o fim da tempestade. Se a gente não espera o fim da tempestade, muita gente pode morrer. Difícil esperar o fim da tempestade, né? Tem fases que são tempestuosas na vida da gente. E a gente não pode sair tomando decisões precipitadas, desesperadas, irracionais, só na base da emoção, do sentimentalismo. Tem que agir com racionalidade, e a racionalidade muitas vezes desespera. É preciso esperar a hora de Deus, o tempo de Deus, a resposta de Deus. Gênesis 45. A gente vai ver José dizendo, olha, não foi vocês que me venderam para cá. Foi Deus, ele tinha um plano, ele tinha um propósito em todas essas coisas tempestuosas, sofridas, que eu passei por ela. Deus tinha um projeto nisso. Deus estava acima dos erros de vocês. Essa é a hora de Deus para salvar o nosso povo. E Deus havia preparado José para ser o salvador ali no Egito.
Jó 42. Há momentos que Jó deseja para si a morte, ou deseja que tenha sido um aborto, que ele nem tivesse nascido. Às vezes é preciso esperar até a hora da morte, porque a pessoa está desesperada e no meio do sofrimento ele quer a morte. Eu quero morrer, eu não quero mais viver. Tamanha angústia, tamanho sofrimento, a pessoa não quer esperar nem a morte. Ele quer antecipar a morte, se for possível. E Deus é o dono da morte. Com Ele está a vida e com Ele está a morte. E com Ele está o tempo da morte. Nós não podemos antecipá-la. Antecipar é suicídio. Deus tem a hora. Ele tem a hora da exaltação. Ele tem a hora da humilhação, mas tem a hora da exaltação. Ele tem a hora de fechar as portas, mas tem a hora também de abrir as portas. Tem a hora de abençoar, de suprir as necessidades. É preciso esperar as respostas de Deus. Gênesis 18, 13. Diz: ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Tornarei a ti, e Sara terá um filho. Ao tempo determinado, a Sara ia ter um filho. Mas era um filho dela. Não era um filho da Agar, da egípcia. Era um filho da Sara. Mas ela não esperou. Ela precipitou e entregou Agar para Abraão. Como é que deve ser a nossa espera? Deve ser com confiança, não é esperar por esperar. O Salmo 41 diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Esperar confiante, esperar com a certeza de que Deus vai me ouvir, de que Deus vai me socorrer, de que Deus vai reagir, de que Deus vai fazer alguma coisa, de que Ele vai me salvar, que Ele vai me dar uma direção, que Ele vai abrir as portas, que Ele vai dar uma luz, que Ele vai trazer uma solução para essa situação. Esperar, mas não é um esperar passivo, é um esperar com muita confiança em Deus, é um esperar em oração. É a esperança com a boca no pó, com a confiança. É preciso esperar também com paciência, né? Aquela luta, aquela dificuldade que a gente tem. Hebreus capítulo 6 vai dizer: depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão deve ter aprendido as duras penas que tinha que esperar. Às vezes a gente aprende as duras penas sofrendo, né? Obteve Abraão a promessa. Na impaciência a gente comete tantos erros. A gente fala o que não deve, faz o que não deve, deixa de fazer o que deveria ter feito, pensa o que não deveria ter pensado. Na impaciência nós cometemos muitos erros, nós magoamos pessoas, nós ferimos pessoas. É preciso esperar, mas é preciso esperar com paciência. Então, uma palavrinha para todos os pais e os filhos nessa noite, irmãos. Essa aí, para a gente fechar nossa palavra de hoje à noite. Essa palavra é para você, em nome de Jesus. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Aprenda a arte da espera. Não é fácil, por causa da natureza pecaminosa e caída, mas é necessário para a bênção de Deus, para dar certo na vida, para acertar o alvo, para fazer o que é correto, para evitar duras penas e muito sofrimento. A Bíblia diz que muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então descansa no Senhor, espera nele. Amém? Quero convidar você nesse momento a orar. Aqueles que estão aqui no templo podem se colocar de pé. Nós vamos orar e você vai apresentar uma situação diante de Deus, pela qual você entende que você precisa de espera, você precisa de paciência, você precisa de confiança. E você vai dizer para Deus: Senhor, me ensine a arte de esperar. Eu quero esperar. Vamos fazer isso? Feche seus olhos onde você está.
E peça para Deus nesse momento: Senhor, me ensina a arte da espera. Meu Deus e meu Pai, nessa noite eu quero apresentar cada pessoa presente nesse culto e todos aqueles que nesse momento estão nas suas casas, nos seus lares, em algum lugar, nesse momento participando, assistindo esta palavra. Eu quero pedir em nome de Jesus, visita esse irmão, essa irmã, visita essa pessoa nesta hora e ajuda-o na arte, na dura e difícil arte da espera. Ajuda essa pessoa a não caminhar, a não trilhar o caminho da precipitação, do desespero. Ajuda a trilhar o caminho da confiança, da fé, da esperança de que dias melhores virão, de que a angústia, o tempo do sofrimento e da angústia vai passar, e que tempos melhores de refrigério estão para chegar. Ajude os teus filhos a esperar, meu Pai, a descansar no Senhor, a esperar no Senhor. Ajude os teus filhos, traga descanso a essa alma, a esse coração, traga paz, meu Deus, diante dessa angústia, desse sofrimento, dessa luta que o teu filho está vivendo. Traz agora, Paizinho querido, a presença do teu Espírito de forma especial nessa vida. Nós te clamamos em nome de Jesus, que a cura, que a paz, que excede todo o entendimento, possa guardar o coração do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus, receba aí a paz, a bênção, a alegria, a capacidade que vem de Deus para esperar. Amém? E Deus lhe abençoe em nome de Jesus.